porque como vocês estão vendo, nós vamos ter muitas surpresas hoje, porque está no ar o Reino Kids Play! Bom dia, pessoal! E como vocês já devem ter percebido, claro, que nós estamos com um cenário um pouco diferente. A gente vai conversar sobre isso e eu vou explicar tudinho para vocês entenderem. Mas antes de mais nada, é claro que o que nós vamos fazer? Quem se lembra? Que a gente sempre faz antes de tudo, que é muito importante. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar então? Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esse dia, por esse domingo de manhã, por acordarmos bem, com saúde, pelo Senhor cuidar de mim, cuidar de cada criança, meu Deus, que está assistindo. Eu quero te louvar porque o Senhor é bom sempre, o tempo todo, Deus. Eu quero te agradecer também, Deus, por esse momento que nós vamos ter de Reino Kids Play, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada criança que está assistindo, que elas possam aprender, Senhor, da Tua palavra mais e também colocar em prática, porque isso é muito importante. Que o Senhor abençoe toda a programação que vamos ter hoje. Em nome de Jesus, amém! Bom, então como vocês estão vendo, nós teremos agora um novo cenário. Por quê? Vocês se lembram que a gente estava numa série de mensagens, a nossa última série de mensagens, que a gente falou muito. Quem que lembra, hein? Eu acho que tinha alguma coisa a ver com fruta. Vocês lembram que teve várias frutas? Certo, mas nós falamos sobre os frutos do Espírito. Essa foi a nossa última série. E agora, é claro que assim como terminou, nós não íamos ficar sem fazer nada. Você acha que a gente ia deixar vocês sem nada? Claro que não! A gente também pensa nas crianças. As crianças são muito importantes e elas precisam aprender a palavra de Deus. Então agora, nesse cenário super incrível, a gente vai começar uma nova série de mensagens. Mas que série de mensagens que será que é essa? Com super-heróis? Como o Capitão América? Será que a gente vai falar do Homem-Aranha? Será que a gente vai falar do Thor? Ou do Hulk? Bom, isso você vai saber daqui a pouquinho. Eu vou deixar você pensando aqui, ó, sobre o que será que a gente vai falar hoje. Enquanto você pensa, a gente vai curtir a nossa primeira música muito especial para você dar uma super animada e para você, ó, ficar disposto e muito animado, tá bom? Então vamos lá para nossa primeira música! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. E aí, você curtiu a nossa música? Ela é muito legal, na verdade? Mas agora eu vou contar pra vocês sobre o que será a nossa série de mensagens. Ela é sobre super-heróis, sim, é claro, né? Porque senão a gente não ia estar com esse tema. Sim, é sobre super-heróis, mas não esses que a gente conhece tanto como o Homem-Aranha, o Hulk, o Super-Homem, o Homem de Ferro. Nós vamos falar sobre outros super-heróis que são os heróis da Bíblia. São pessoas que Deus usou e que elas servem de muito exemplo pra gente.
E é claro que para essa série de mensagens, então, que se chama Heróis da Fé, nós vamos estar fazendo, na verdade eles estão na Bíblia inteira, claro, você pode ler a Bíblia e você vai saber sobre a história de cada um deles, porque a gente vai ter muitos heróis da fé aqui, mas nós estaremos usando o livro de Hebreus, da Bíblia, Hebreus capítulo 11, que lá tem uma lista bem grande, assim, de muitos heróis da fé, muitas pessoas que Deus usou e que serve de exemplo para nós. Então hoje nós começaremos a nossa série de mensagens sobre os heróis da fé. E é claro que para aproveitar, nós vamos ter a nossa segunda música agora. Então, assim que a gente terminar a nossa segunda música, nós vamos conhecer quem que será que vai ser o nosso primeiro herói da fé. Eu tô super curiosa para saber. Você tá curioso? Imagina, os super-heróis da Bíblia. A gente vai descobrir já, porque agora a gente vai ter a nossa segunda música e vamos lá. Eu quero ver todo mundo animado, ó. Quero todo mundo animado, todo mundo feliz e vamos lá para nossa segunda música. Olha a arvorezinha tão lindona e verdinha, me faz uma sombrinha, muito fruta ela dá. A laranja, acerola e goiaba pra me alimentar. E eu vou lá no mercado e começo a olhar. Colocaram na lata fruta que a árvore dá. E quem nos deu a árvore que veio da semente que plantou a graminha que a chuva regou, que a vaca comeu? De onde veio tudo isso? Veio de Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Quem nos deu a árvore que veio da semente que plantou a graminha que a chuva regou, que a vaca comeu? De onde veio tudo isso? Veio de Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo que existe, inclusive eu. Bom, pessoal, e finalmente chegou o nosso momento da história. Agora nós vamos desvendar esse mistério sobre os heróis da fé. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre os heróis da fé, que lembrando que está na Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu queria começar contando para vocês, na verdade, apresentando um amigo meu. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Rodrigo. Eu quero contar um pouquinho da história do Rodrigo, porque tem a ver com o que a gente vai falar hoje. O Rodrigo, ele aprendeu na escola bíblica dominical que Deus, ele criou o mundo em 6 dias. E que o mundo todo foi criado por Deus. Só que o que aconteceu? Quando o Rodrigo começou a ir para a escola, a professora dele mandou ele pegar alguns livros para ele estudar sobre ciências e biologia. E ela começou a falar sobre uma coisa chamada evolução. E ela começou a falar que nós e que os homens vieram dos macacos. E aí o Rodrigo começou a ficar muito confuso. Aí ele pensou, ele disse na verdade para ele mesmo, né? Ué, mas o que está acontecendo? A professora da escola bíblica me disse que Deus criou tudo. E agora a professora me diz que a gente veio do macaco? Eu não estou entendendo mais nada. E o Rodrigo ficou muito confuso, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Bom, usando essa história do Rodrigo e esse exemplo do Rodrigo, nós vamos começar a falar sobre a nossa história de hoje. A nossa história, para nós entendermos como todos os heróis da fé surgiram, é claro que a gente precisa voltar lá no comecinho, lá no livro de Gênesis, e nós vamos explicar que foi exatamente Deus que criou tudo. No livro de Hebreus, e também em Gênesis, começa dizendo que Deus, ele criou tudo através, sabe do quê? Da palavra dele. Só dele falar, as coisas existiam. E você se lembra que Deus, ele fez o mundo em quantos dias mesmo? Foi 7? Será que foi 7 dias? Mas eu já ouvi falar que foi 6. Quantos dias será que foi que Deus fez o mundo que ele criou?
E lembra que ele criou através da palavra. E para que todos os heróis da fé existissem, tudo começou desde o começo. Então é isso que a gente vai aprender. A gente vai relembrar hoje que foi Deus quem criou o mundo inteiro e foi Ele quem criou o quê? Os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas, que daí, através dessas pessoas, surgiram todos os heróis da fé que a gente vai conhecer ao longo de muitas semanas ainda. E esses heróis da fé, eles são pessoas assim como eu e você, de carne e osso, pessoas pecadoras, que eles também erraram, também fizeram coisas erradas, sabe? Mas eles são exemplos para nós, exemplos de fé para nós. E eles tinham várias profissões, sabe? Existiam uns que eram reis, outro que era pastor de ovelhas, e eles faziam coisas muito diferentes. Você já parou para pensar no que você quer ser quando você quer crescer? Bom, Deus, ele se importa muito mais do que com o que a gente vai ser quando crescer, ele se importa muito mais com nós termos um relacionamento com ele. Isso para ele, é muito mais importante. Ele gosta de criança que ora, que lê a Bíblia e que conversa com ele, que tem um relacionamento de amigo, igual você conversa com o seu amigo, certo? Então vamos voltar lá para nossa história pra gente não fugir, não perder. Então, relembrando, nós vamos falar hoje sobre a criação. Nós vamos relembrar como que Deus ele fez o mundo. A gente já entendeu que foi através da sua palavra, através de Deus falar. Mas como será que aconteceu isso? Talvez você pode falar pra mim, ai, tia Mary, mas eu já sei que foi Deus que criou tudo, eu já sei tudo de cor. Será que você lembra exatamente o que Deus criou em cada dia? Nós vamos descobrir agora. Eu quero ver se vocês estão craques de Bíblia, se vocês estão craques de saber isso, hein? Vamos lá, então vamos descobrir? Bom, no primeiro dia, o que Deus disse? No primeiro dia, Deus fez a noite, a escuridão, e o dia, a luz e as trevas. Isso foi o que Deus fez no primeiro dia. E no segundo dia, o que será que foi que Deus fez, hein? Deus fez, o céu, esse céu lindo que a gente vê todos os dias, esse céu azul. E também fez o mar. Ele fez o mar, que a gente, nossa, eu acho tão lindo o mar. Eu sou apaixonada pelo mar, eu amo ir no mar e ficar ouvindo os barulhinhos assim das ondas e tomar um banho de mar, isso é muito bom, né? Deus criou isso no segundo dia. Então, relembrando, no primeiro ele criou noite e dia, no segundo ele criou o céu e o mar. E no terceiro dia, o que será que foi que Deus fez? Você lembra? Vou deixar você tentar adivinhar. O que foi? Exatamente. Deus criou a terra e a vegetação. Ele criou as plantas, as árvores, as florzinhas muito bonitinhas. Olha que linda. Deus criou a vegetação. No terceiro dia, terra e vegetação. E no quarto dia, o que será que Deus criou? Bom, se a gente sabe que já existia dia e noite, acho que tá faltando alguma coisa para complementar isso, não acha? Exatamente. Deus criou, sabe o quê? Ele criou o sol, que deixa a gente quentinho e também traz uma luz muito grande. E criou a lua para a noite, que também ilumina. E criou as estrelas. Deus criou as estrelas, o sol e a lua no quarto dia. E no quinto dia, o que será que foi que Deus criou, hein? Vamos lá relembrar? No primeiro dia, Deus criou o quê? Noite e dia. No segundo dia, ele criou o céu e o mar. No terceiro dia, ele criou as estrelas. Opa, que eu já errei, meu Deus. No terceiro dia não foi isso? Era pra ver se vocês estavam espertos. No terceiro dia ele criou a terra, a vegetação, as plantas e as árvores. E agora sim, no quarto dia que ele criou as estrelas, o sol e a lua, que foram todos para nos iluminar, para a gente conseguir enxergar, né? E também para nos deixar quentinho, que o sol é bem quentinho. E no quinto dia, o que será que foi que Deus criou no quinto dia? No quinto dia,
ele criou os animais marinhos, os peixinhos e todos os animais que existem no mar. E também criou os pássaros, as aves dos céus, ele criou também. E também os peixinhos, os animais marinhos, ele criou no 5º dia. E agora, o que será que está faltando? Ainda falta o 6º dia e o 7º dia. O que será que foi que Deus criou, hein? O que está faltando aqui nessas coisas que Deus criou? No 6º dia, Deus criou os animais terrestres. Que são? Os animais terrestres, esse daqui eu não sei direito o que ele é, então deixa aqui. Aí criou o jacaré, ele criou o macaco, ele criou os ursos. Sempre lembrando que ele criou um macho e uma fêmea de cada espécie. Ele criou um menininho urso e uma menininha ursa. Sim, um casalzinho de cada espécie. Ele também criou a vaquinha. Ele também criou o leão, o rei da selva. E ele criou o elefante também. Ele criou todos os animais que são terrestres no 6º dia. E teve mais alguma coisa que ele criou no 6º dia. Bom, ele já tinha criado praticamente tudo, né? Já criou a noite e o dia, o céu e o mar, a terra, a vegetação, as árvores, as flores. Ele já tinha criado os animais marinhos, os animais terrestres, mas estava faltando alguma coisa. Tinha que ter alguma coisa para tomar conta desse jardim, não é mesmo? E fora que os animais, eles ainda não tinham nome, tinha que ter alguém para dar o nome, não é verdade? Então foi aí que Deus criou o homem. Assim como o nosso amigo Rodrigo. Ele criou o homem e a mulher no 6º dia. Exatamente, no 6º dia. Isso quer dizer que Deus criou tudo até o 6º dia. Porque no 7º dia, quem que sabe o que ele fez? Que é muito bom! Isso mesmo, no 7º dia, Deus, ele descansou. Exatamente. E então, depois de nós entendermos e recapitularmos tudo que Deus criou, vamos lá recapitular de novo? É bom a gente lembrar, pra gente decorar, porque se algum amiguinho perguntar pra gente, a gente tem que saber o que Deus criou em cada dia, hein? Vamos lá. 1º dia, noite e dia. 2º dia, céu e mar. No 3º dia, terra e vegetação. No 4º dia, estrelas, sol e lua. E no 5º dia ele criou os animais marinhos, que são os peixes, todos os animais que vivem no mar. E também ele criou os pássaros, as aves. E no 6º dia ele criou os animais terrestres, que são os que andam na terra, que são todos esses daqui, a vaquinha, o leão. E também criou os seres humanos. Ele criou Adão e ele criou Eva no 6º dia. Então, a gente entende que, por causa de Adão e Eva, que foram os primeiros humanos que Deus criou, é que existem os heróis da fé. Então, Adão e Eva, eles podem ser considerados os primeiros heróis da fé. Claro que tinha a ver com o que a gente está aprendendo, não é mesmo? Então, isso foi tudo que Deus criou. E agora, voltando para a nossa história do Rodrigo, lembra que ele tinha ficado um pouco confuso sobre toda essa história que ele tinha ouvido de evolução e que nós viemos dos macacos? Bom, quando o Rodrigo leu a Bíblia, ele entendeu que isso era verdade. Que a verdade, a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela é um livro que não existe nenhumzinho erro. A Bíblia é um livro perfeito, é um livro que foi inspirado por Deus e tudo que está na Bíblia é verdade. Então ele entendeu que a verdade, de verdade mesmo, que ele pode acreditar e confiar sem medo, é só o que está na Bíblia. Então, se a Bíblia nos diz que Deus criou o mundo e que ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, então o Rodrigo entendeu que essa é a verdade. Essa é a verdade que nós temos que acreditar, que Deus ele criou o mundo todo em 6 dias e no 7º dia ele descansou.
Muito bem. O Rodrigo, fez, muito bem. Ele acreditou no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade. E esse foi o nosso momento da história. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês lembrem que os nossos primeiros heróis da fé são quem? Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. E agora, é claro que a gente terminou o nosso momento da história, mas nós vamos ter uma outra parte muito importante, que agora é uma surpresa para vocês. Então, fica ligadinho que agora a gente vai ter... Tchan! Hora da memória! Pessoal, e agora nós teremos um momento muito especial e novo para vocês, né? Claro que a gente tinha que trazer uma novidade, que não é só a nossa decoração, mas nós também temos algo novo para vocês. Nós teremos agora o nosso Hora da Memória, que vai acontecer toda semana. Vocês lembram que no final de todo o Reino Kids Play a gente propunha um desafio para vocês? A gente falava, faz tal coisa e tudo mais. Pois é, a gente vai continuar fazendo isso, só que agora vai ser de uma forma diferente. O que vocês terão que fazer agora? Qual vai ser o desafio? Cada semana vocês terão um versículo que tem a ver com a nossa história, com a história que a gente contar, com um dos heróis da fé. E então vocês terão que decorar esse versículo durante a semana até o próximo Reino Kids Play, certo? Então vamos lá. O versículo dessa semana para vocês decorarem está lá, claro que na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 5, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, esse é o versículo que você tem que decorar. Eu já decorei praticamente tudo, então você tem que decorar. Fica aí o desafio para a semana que vem você decorar esse versículo, certo? Então, combinado. Fechamos a nossa Hora da Memória. Bom, pessoal, infelizmente o Reino Kids Play vai ficando por aqui. Eu já vou ter que me despedir de vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado de todas as novidades, do nosso novo tema dos Heróis da Fé, de toda essa decoração que a gente fez com muito carinho para vocês. Então a gente fica por aqui, por essa semana é isso, mas semana que vem nós teremos mais um Herói da Fé. Quem que será que vai ser o nosso super-herói da Bíblia da semana que vem, hein? Você só vai saber se você assistir, então não perde. Lembra? Acorda, 9h30, desperta, pula da cama, porque a gente vai ter mais um Herói da Fé e você vai descobrir semana que vem, tá bom? Um super abraço, um beijo bem apertado. Já que o Jubaldo não tá aqui, eu vou abraçar o nosso amigo Rodrigo e até a semana que vem com muito abraço. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!